Pessoal, vamos lá então. Esse texto, esse primeiro texto da página 25, ele dá um exemplo pra gente de dois paraquedistas que estão caindo, né? Então ele traz a foto aí dos dois paraquedistas e pergunta para você onde que está o fotógrafo. Parece óbvio, né? Mas é sempre bom a gente falar óbvio. O fotógrafo, ele muito provavelmente está caindo junto com os paraquedistas. Por que isso? Se esse fotógrafo quer uma foto com qualidade, ele tem que estar parado em relação aos paraquedistas. E a única forma dele estar parado em relação aos paraquedistas é se mover na mesma velocidade que ele. Se eu colocar um observador aqui em terra, e esse observador fica olhando os paraquedistas e o fotógrafo, o observador não diz que eles estão parados, não é? Porque esse conjunto aqui, ó, fotógrafo e paraquedistas, deixa eu colar eles aqui porque agora eles são uma coisa só, então juntos, tá vendo? Esses caras aqui, quando eles caem, a distância que separa eles de qualquer ponto fixo no solo, seja uma árvore, seja um poste, né, o próprio solo, ela está constantemente diminuindo. Então o que você tem aqui? Uma variação na distância que separa eles do solo em função do tempo. No entanto, a distância entre eles não varia. Por isso que quando eu digo que esses paraquedistas eles estão em repouso, eles estão em repouso em relação a quem? Um em relação ao outro, os dois em relação ao fotógrafo, beleza. Se eles estão se movendo em relação a quem ou ao que, eu posso dizer que eles estão se movendo em relação ao observador, mas se esse observador estiver encostadinho aqui no poste, ó, eles estão se movendo também em relação ao poste. E do jeito que eu mostrei para vocês, observador e poste estão parados. Tá, então esse primeiro conceito aí traz para a gente o quê? Que o movimento é relativo. Ele depende justamente do referencial, ok? Pessoal, então o segundo texto aí que a gente vai estudar aqui na parte da cinemática, ele fala sobre a trajetória. Então, para dar o exemplo da trajetória e como que a trajetória ela também pode depender aí do referencial, o livro traz para a gente o exemplo de um barquinho. Então, nessa praia linda que vocês estão vendo aí, eu vou puxar meu barquinho, vou deixar ele aqui na areia. O barquinho está com um marinheiro vestido laranja aí. E aqui do lado dele eu vou colocar uma pessoa, um observador. Tá? Então esse observador de rosa está paradinho aqui, bonitinho, olhando o mar. Imagine você que no topo do mastro desse veleiro tem uma bolinha azul. E do nada essa bolinha se solta e cai. Qual vai ser o movimento que ela faz enquanto está caindo? Aqui acho que todo mundo concorda que ela vai cair em linha reta, né? Tanto o marinheiro quanto o banhista vem a bolinha caindo em linha reta. Pum, certo? Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte. Eu pego esse barco, coloco na água. Vamos dizer que o barco ainda não está navegando, tá? Ele ainda não está velejando. Então esquece essa vela içada aqui, faz de conta que ela não existe. Vamos deixar o barquinho paradinho ancorado, um mar calmo, então o barco também não está balançando, tá? Então, barco parado, mar calmo. E essa bolinha, que pode ser um prego, um parafuso, qualquer coisa, se solta de cima do mastro e cai. Qual o movimento que ela faz? Todo mundo concorda também que ela vai fazer um movimento na vertical para baixo. Tanto o observador em laranja, que está no barco, quanto o banhista, o observador em rosa. Agora, vamos imaginar o seguinte. Lembra que nós vimos na sessão anterior a questão do movimento, que o movimento é relativo? Se eu colocar esse barquinho para andar, ele está se movendo em relação a quem? Esse barquinho está se movendo em relação ao banhista, né? Ele não está se movendo em relação ao marinheiro. Em relação ao marinheiro, eles estão parados um em relação ao outro, ó. Tá? Então, se eu colocar a bolinha aqui, que está junto com o barco, e de repente ela cair, como que este marinheiro vai ver a bolinha caindo? Como ele sempre viu. A bolinha estava se movendo junto com o barco,
Ela estava se movendo junto e aí ela cai. Certo? E como que a pessoa que está lá na praia observa o movimento dessa bolinha? Essa pessoa vai ver essa bolinha descrever uma trajetória diferente, que não é uma reta. Então essa pessoa vai observar uma trajetória parecida com essa. Eu vou marcar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Então quando a bolinha se soltou, vamos dizer que foi neste momento aqui. Então a bolinha estava aqui em cima, ela se soltou e começou a cair. Começou a cair, ela está aqui embaixo, depois ela está aqui embaixo, caiu um pouco mais, depois caiu um pouco mais, até que ela chegou lá embaixo. Tá? Para este cara que está aqui olhando, quando ele vê a trajetória de queda da bolinha, ele vê alguma coisa assim, ó. Então vou fazer de novo com o barquinho aqui, ó. A bolinha estava aqui, se desprendeu e foi caindo. Conforme a bolinha vai caindo, ela vai marcando essa trajetória que este observador vê. No entanto, para o observador dentro do barco, que está se movendo junto com todo o acontecimento, a bolinha continua caindo em linha reta em relação ao mastro do barco. Então isso mostra para a gente o quê? Que o movimento, como nós vimos na sessão anterior, assim como a trajetória, também são relativos. Tá? Pessoal, aqui eu vou pegar então esse carrinho nessa estrada. Você vê, tem uma cidade, um bosque, um vilarejo, para mostrar o que é a distância. Tá? Então, a partir do momento que você liga o carrinho, o velocímetro começa a marcar ali, por exemplo, 20 km por hora, ele já começa a percorrer uma certa distância. Você está vendo lá que o odômetro dele está girando e ele está se distanciando da cidade, se aproximando lá do bosque e do vilarejo. Então essa distância percorrida é aquilo que marca o odômetro do seu carrinho. E o odômetro, ele não quer saber se você está indo para o vilarejo ou se você está voltando do vilarejo. Ele vai contar as voltas do pneu do seu carro e vai marcar a distância percorrida. Agora, quando a gente fala em deslocamento, é diferente. Para o deslocamento, eu considero somente o ponto inicial e o ponto final. Então, vamos fazer de conta aqui que eu tenho esse carrinho, começou a se deslocar aqui, né? Então esse é o ponto inicial, ele andou em linha reta e parou aqui, ó. Esse primeiro deslocamento, ele parou aqui, então esse daqui vai ser o ponto final, vamos chamar de ponto final do deslocamento 1, tá? Então qual foi o deslocamento do carrinho neste momento aqui? Foi esse daqui, ó. É um vetor que liga seu ponto inicial ao ponto final. Tá? Então esse daqui foi o seu delta S1, o deslocamento 1. Agora vamos supor que esse carrinho fez outra coisa. Ele saiu lá do ponto inicial, andou em linha reta e depois voltou. Voltou e parou aqui. Esse segundo deslocamento que ele voltou e parou aqui, onde que é o ponto final do segundo deslocamento? É esse daqui, ó. Então quando eu vou traçar o vetor que representa este segundo deslocamento, eu ligo do inicial até o final. É esse cara aqui que representa o delta S2. Aí você fala, mas ele não andou mais do que no primeiro deslocamento? Andou. A distância que ele percorreu é maior, porque ele foi até lá longe e depois voltou. No entanto, o que eu chamo de deslocamento? Deslocamento é só esse cara aqui, ó. A distância não, né? O vetor que liga o ponto final ao ponto inicial. Vamos supor então que ele faz um outro deslocamento, é uma coisa mais biruta, uma trajetória. Então ele está vindo, sai de lá, começa a descrever uma trajetória. Eu vou marcar de lápis aqui a trajetória que ele descreve, ó. Ele vem, ele desce, ele vira, aí ele volta e para aqui. Pronto, seu carrinho parou aqui.
este ponto que ele parou é o ponto final. Vamos chamar de ponto final 3. Então, quando eu for traçar o vetor que representa o deslocamento, eu vou ligar aqui do início até o final. Então, esse daqui é o meu deslocamento, meu delta S3. Tá? Então, esse que nós vimos aqui é chamado deslocamento. Bom, pessoal, vamos lá agora falar sobre velocidade média, né? Então, vamos supor que você tem um carrinho aqui que vai andar numa rodovia. Ele saiu desta marcação de 80 da rodovia. Então ele iniciou o movimento no quilômetro 80 da rodovia. Não significa que ele já andou 80 até chegar aqui. Não, vamos supor que ele mora aqui perto, pegou a saída para a rodovia e iniciou seu movimento aqui no quilômetro 80. Então ele começou a andar nessa rodovia. Ele saiu daqui e começou a andar quando o seu relógio, vamos dizer, marcava 11 horas. Então, às 11 horas da manhã, ele pegou o carro e saiu. E foi se deslocando, não é? Ele chega à marcação dos 230 quilômetros da rodovia, né, ou do quilômetro 230. Ele chega lá quando o relógio marca 12h30. Tá, então, às 12h30 da manhã, ele chega na marcação dos 230 quilômetros. Então vamos deixar o carrinho de lado um pouco e vamos olhar para os valores que a gente tem marcado aqui. Para você calcular a velocidade média que o carrinho levou para andar de um lugar até o outro, de um ponto até o outro, você tem que saber o que? Quanto tempo que ele levou para percorrer. No caso, o intervalo de tempo que ele levou para percorrer, dado por ΔT, nesse caso aqui, foi 1h30. 1h30, que também pode ser escrito como 1h30. Portanto, 1,5 horas. Ok? E o espaço que ele percorreu aí, quanto que foi? O espaço foi esse daqui. Ele saiu do quilômetro 80, foi até o quilômetro 230. Então, quanto que ele andou aqui? Esse ΔS é dado por espaço final menos espaço inicial. Isso vai dar quanto? 150 quilômetros. Tá, então, nesse exemplo, a gente pegou o carrinho que saiu lá do quilômetro 80, foi até o quilômetro 230. Ele andou 150 quilômetros em 1h30. Qual que seria, para esse cara aqui, a velocidade média dele? Tá, então, para você calcular a velocidade média, o que você leva em consideração? O espaço percorrido, o deslocamento. Não o espaço, né? O deslocamento dividido pelo tempo decorrido. Neste caso aqui, foram 150 quilômetros por 1h30. Tá, o que é fácil descobrir fazendo esse cálculo. Sua velocidade média é igual a 100 km por hora. Tudo bem? Mas atenção, porque aqui eu estou falando velocidade média. Não significa que o carrinho percorreu a todo momento ele estava a 100 km por hora. Não. Pode ser que tenha trecho que ele andou a 120 km por hora. Pode ser que tenha trecho que ele andou 80. Tá? Então ele pode ter variado a velocidade. É muito espaço, na verdade. 150 km é muito espaço para que ele tenha mantido uma velocidade constante. Tá? Então isso daqui é a velocidade média durante todo esse percurso, durante todo esse espaço.
Tá? Então, quando você calcula a velocidade média de qualquer distância que seja, você está calculando a velocidade média, não a velocidade instantânea, que é aquela mostrada no ponteiro do velocímetro do carro. Tá? Então, são coisas diferentes.